Vivemos uma geração que aprende muito cedo a fazer poses, mas cada vez mais tarde a se aceitar. Crianças e adolescentes estão crescendo diante de espelhos, câmeras e telas que dizem o tempo inteiro como elas deveriam ser. E no meio de tudo isso, muitos começam a acreditar que o próprio corpo não é suficiente. Hoje nós vamos falar muito sobre imagem corporal, autoestima, autenticidade e principalmente como prevenir os dismorfismos e os sofrimentos silenciosos que podem começar ainda na infância. Porque talvez o maior desafio dessa geração não seja apenas cuidar da saúde física, mas aprender a olhar para si mesmo com menos crítica e mais acolhimento. E para conversar comigo sobre isso, eu recebo hoje a minha amiga Marta Dux, personal de estilo, minha amiga que me ensina tudo, que sai comigo para arrumar Obrigada. as minhas malas quando eu vou em congresso internacional, Exatamente. ajuda a minha mãe, ajuda todo Faço mundo. personal shopper com essa família toda que eu adoro. E traz, gente, uma alegria, porque é muito mais do que moda, é muito É mais do verdade. que aparência, é a gente ter conversas que trazem alegria, né. E é um prazer, né, estar aqui com você. Eu fiquei super feliz com o convite. Espero que eu possa contribuir um pouquinho aí, né, para as mamães que escutam. Acho que vai ser bem bacana a nossa conversa. Vai. Marta, você sabe que essa nossa conversa é uma urgência para todas as famílias, tá? Eu atendo desde recém-nascidos até 18, 19 anos. E o que, que eu tenho percebido? Muitas crianças, até novas, com 5, 6 anos, que chegam para mim e falam que não gostam do corpo delas. Antes a gente escutava isso com 11, com 12, com 13. Mas na adolescência era. E agora a gente está escutando em cada vez idades menores. Eu tenho certeza que o mundo mudou de um jeito muito que a gente ainda não está sabendo se posicionar nesse novo mundo de telas, de filmagens, de aulas online, que aí as pessoas ficam vendo elas o tempo inteiro, palestras online, Zoom. E a gente viu muito isso na pandemia, que aumentou muito o número de crianças com anorexia, com transtornos de imagem corporal, por conta de estar toda hora olhando para elas. Eles me ligam, é tão interessante isso, às vezes uma menina de 11 anos me liga: "Eu posso fazer cirurgia plástica de nariz? Eu posso fazer cirurgia plástica?" Antes eu nunca tinha sido demandada Meu perguntando se podia Deus, fazer cirurgias plásticas em idades tão novas, essa eu nunca tinha escutado. tá? Tão novas assim. É. Chocada. E você que trabalha, né, e eu quero que você conta muito do que você faz, que você traz muita leveza, muita alegria para as pessoas com toda essa sua questão de imagem corporal, do seu trabalho com a moda, tudo, essa sua curadoria, Marta. O que que eu posso ajudar as minhas famílias no consultório a orientá-las como que elas têm que criar essas meninas e os meninos também, não está acontecendo só com menina não. Sim, os meninos estão super vaidosos, muito, né, até iguais às meninas. Bom, eu parto, assim, do princípio de que é uma coisa de dentro para fora. A primeira coisa que eu penso inclusive o meu trabalho, ele é todo pautado na autoestima mesmo, no trabalho no nosso trabalho no dia a dia, na nossa autoestima, focar não só no que está aqui por fora, que isso aqui roupa, corpo, isso não é o mais importante. E é muito importante, esse recado é para as mães, que as mães passem isso para os filhos, porque a maioria das crianças e adolescentes que têm esse algum distúrbio, tem esses problemas, assim, relacionados à imagem, tem muito a ver com o que a família às vezes passa, os valores que as famílias passam. Isso é muito importante. Eu tenho um filho de 19 anos que está aí bem nessa faixa. É um menino muito tranquilo, muito bem resolvido e desde pequenininho, eu sempre conversei muito com ele. É um menino que é vaidoso na medida certa, ele se preocupa, né, ele Com faz com a saúde, né? saúde, ele se preocupa em fazer a musculação dele, mas sem neura, sem exagero, porque eu e o pai dele, né, meu marido, a gente direciona ele desde pequenininho, ele sempre foi muito a gente é muito junto, a gente é muito
além de pai e mãe, a gente é muito parceiro. E é isso que os pais precisam entender hoje em dia, que os pais estão demandando, eles estão eh eh, deixando que a educação seja feita pela escola e não Terceirizando a educação. terceirizando, essa é a palavra que eu queria falar. Eles estão terceirizando a educação para as escolas e isso não é função de escola. Esse direcionamento, isso tudo, a gente é que tem que fazer em casa. Então, não é babá e não é escola. Então, isso tudo, por isso que eu estou falando profundamente disso, gente, porque eu acho que isso é a base. Isso é a base. Se você não direciona o seu Não tem filho, substituto. não tem substituto. E tem que ter uma conversa, você tem que perguntar, você tem que sondar, sem pressão. E sem julgamento. Não pode julgar, você não pode pressionar, mas você pode perguntar como quem não quer nada: "E aí?". E eu até hoje, eu converso com meu filho e às vezes eu sondo coisas que eu quero saber. E é perfeito, assim, porque você vai descobrindo, de uma forma leve, o que está passando ali, né, com eles, né, na cabecinha deles, porque, gente, a gente tem que acompanhar essa fase ainda de 19, 20, 21, tem de acompanhar. Eu já li, não sei onde foi, mas que a gente tem que acompanhar o filho, assim, que ainda não está com a personalidade toda formada até Formado. 25 25. anos, Isso mesmo, né. 25. Eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 18 anos, meus pais moravam em Pará de Minas, a gente morava em Pará de Minas, meu pai é bancário, então ele mudou muito para o interior de Minas, e o último lugar que a gente morou foi em Pará de Minas, que é 1 hora e pouco daqui. E eu queria vir para cá estudar, fazer faculdade, e ele relutou um pouco, falou que não ia deixar, ele viu que realmente eu não ia ficar por lá mesmo, ele viu que eu era um osso duro de roer mesmo. Aí ele acabou deixando eu vir para cá, eu tinha 17 para 18 anos quando eu acabei o terceiro ano. Eu ainda fiquei uns 6 meses em Pará de Minas sem fazer nada, porque ele não me deixou vir. Hum. Não, e aí eu falei, ele queria que eu fosse estudar odonto em Itaúna, que era pertinho, pegava o ônibus todo dia e voltava. Falei: "Primeiro que eu não quero fazer odonto, e segundo e segundo que eu não quero morar aqui em Pará de Minas. Eu quero ir para Belo Horizonte, eu quero morar lá, Quer ir para o mundo. eu quero ir para o mundo, eu não quero ficar aqui". E aí ele acabou deixando eu vir morar aqui, né, e aí ele arrumou tinha um amigo dele que tinha uma filha que morava aqui, já era formada, ela já era mais velha, ela tinha 23 anos, 24, já era formada em psicologia, mãe velhíssima, né. É. E aí ele deixou eu vir morar com ela e uma outra amiga minha que era da minha idade que já tinha vindo. Então a gente Fez tive a uma república, mas né. aí essa república durou 2 meses, porque 2. não, porque meu pai não me deixou ficar lá, não, "Tá, não vou comprar um apartamento, você vai morar lá". E aí eu fui para esse apartamento, que ele comprou, e meus irmãos vieram depois morar também. E aí, por que eu tô falando isso? Eu senti, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas eu sentia falta deles, apesar de eles estarem super pertinho de mim aqui, muito perto mesmo, mas eu sentia falta. E no dia a dia, sabe, mas eu estava sempre ligando e tudo, mas é diferente. E esse acompanhamento que a gente tem de trocar, né, do dia a dia. Perceber, hoje ele acordou diferente. O que É, que ele não me contou? O é. que está acontecendo nesse coraçãozinho? O Então isso que tudo está faz parte, sentindo, sabe, né? esse o dia a dia, a gente ficar de olho, e é isso. Eu acho que basicamente o que está faltando hoje em dia é que o que está acontecendo? Os pais estão muito ocupados, né, ocupados com a carreira, ocupados com, né, o Todas as dinheiro, demandas, né? a demanda, mas se você colocou um filho no mundo, você tem obrigação de acompanhar seu filho. Não é colocar filho no mundo e tchau, entendeu? Não é isso, porque depois Porque complica. se você não fizer o direcionamento dele, uma outra pessoa vai Vai fazer, e fazer. talvez uma pessoa que é da mesma idade dele, que não tem estrutura emocional nenhuma. E aí vem o problema, Exatamente, né? exatamente. Então eu sempre, sempre acompanhei muito, muito, muito o Thales, assim, muito mesmo. Você vê que não sei se você conhece a pessoa, ele Conheço, é um menino maravilhoso. tranquilo, né, a Cristina, que é sua amiga também, que é a pediatra dele, adora ele, fala: "Marta", é a pediatra dele que foi, né, É. mas ela continua sendo nossa pediatra, que eu brinco. E que ela fala: "Marta, o Thales é maravilhoso", fala assim: "Nossa, você tem coisas que você fala para ele que algumas adolescentes, alguns jovens não aceitam mais". E ele aceita, porque ele sabe que é bom para ele, entendeu?
Eles sabem. Então lá em casa é tudo muito conversado, não tem castigo, não tem nada de assim, já teve, né, hoje em dia não tem mais, porque já entende. Palmada nunca dei, nunca precisou também, eu acho que também nunca daria, acho que eu não conseguiria, eu prefiro na conversa. É. Eu acho que E é isso é isso. muito importante, porque, assim, igual você falou, essa questão da gente, criar toda essa questão nossa, como é que a gente enxerga, a gente vem de dentro. Bem, E nesse vir de dentro, reflete todas as suas experiências, e exatamente, principalmente essas experiências que aconteceram nesses primeiros 7 anos de vida, que a gente fala que é a primeira infância. E exatamente. hoje existem profissionais dentro da pediatria que só tentam, estudar a questão dos traumas que acontecem nessa primeira infância, que pode refletir ao longo da vida daquele ser humano e causar doenças, às vezes até Uhum, doenças do metabolismo, como obesidade, enfim, tantas coisas. uhum. Então, hoje, a gente tentar, chamar a atenção das famílias para entender que a gente não pode ficar: "Nossa, aquela pessoa é magra. Nossa, aquela pessoa é Não gorda. pode. Nossa, essa pessoa é isso, aquilo", definindo o ser humano pelo biotipo dele. Uhum. "Ah, qual que é aquela sua amiguinha que vem? Ah, é aquela que é gordinha? Ou aquela que é Aquela que é magrinha. magrinha? É, Aquela que é baixinha? Aquela é, que é alta demais?". Nós temos que nos policiar que, sem muito. querer, a gente já está fazendo isso. É E aí a verdade. criança viu o pai fazendo, ela vai fazer aquilo na escola. Faz, faz. É verdade. Porque ela tem o pai como referência, a mãe como referência. É, Se meu pai chamou ela de gordinha, eu também vou chamar ela de gordinha. com certeza. Isso é impactante, né. Isso impacta profundamente, porque fica aquele estereótipo, né, lá vem a gordinha ou a baixinha, ou a sei lá, tem tanto, né, o nariguda, não sei o quê, enfim, são milhões de coisas que a gente tem que eu falo que a gente tem que ter autoestima nas alturas, a cada dia a gente tem que trabalhar. E eu sempre ensinei o Thales, fala: "Meu filho, vai na frente do espelho, se olha e vê se realmente, eh, isso que falou de você é verdade. Você acha isso mesmo?". Então eu sempre fiz ele se enxergar. Sabe, é um menino que, assim, eu sempre, direcionei sobre alimentação também, porque minha mãe me direcionou quando eu era pequena né, fez diferença na minha vida. Então a gente tem que estar junto, a gente tem que estar junto de uma forma saudável para que a gente possa sempre amparar os nossos filhos, né, eles precisam ser amparados, direcionados, eles precisam da gente, eles precisam de pai e mãe, eles precisam gente, não tem como não ter a É, nossa referência. é. E você que lida com tantas demandas, né, em relação ao que eu vou vestir, o que fica bem em mim, você viu que realmente depois da pandemia, que quando parece que veio o boom dessa necessidade da gente estar, né, em rede social, essas coisas, isso prejudicou alguma coisa? Você sentiu alguma mudança de comportamento do ser humano aí em relação à imagem? No início, sim, mas agora eu acho que já voltou Já tudo voltou tudo? já voltou Tá, tudo. Assim, no tá. início eu sentia uma certa leveza, assim, uma certa descontração maior na forma de se vestir, na forma de uma aceitação maior, por exemplo, achei que as mulheres, deixaram muito os cabelos grisalhos mais naturais. Isso foi uma coisa que eu Ah, notei muito, que assim, que mudou muito da pandemia, foi o cabelo grisalho. Isso eu acho que foi uma coisa, assim, que deu um boom. E a forma de se vestir um pouco mais confortável, mas isso no começo foi muito forte, mas isso já vem diluindo, já está voltando a, né, porque é o normal, a vida é essa, a moda é assim, a gente, né, é um vai e vem, as tendências vêm e vão, e vêm e vão, e não fica uma coisa só, não fica só o confortável, daqui a pouco vem a roupa um pouco mais estruturada, e mas no geral eu acho que essa o que foi, assim, forte para mim foi o do o grisalho. grisalho, eu acho. Ficar do seu jeito natural, Acho né. que as mulheres elas, né, ficaram, assim, bem à vontade com isso. Quem gosta, né, eu particularmente não gosto, não tenho nada contra, mas eu acho que para mim não rola, assim. Você vai morrer de rir de uma coisa que eu vou te contar, que as mães me queixam muito, fala assim: "Denise, meu filho", é engraçado, vai dando umas idades, próximo de 2 para 3, 4 anos, depende, que eles gostam de escolher as roupinhas deles, Sim. tanto as meninas quanto os meninos.
E aí a mãe quase morre de vergonha, porque fala: "Denise, eu vou numa festa, ele tá lá vestido com aquela roupa que não é apropriado para aquela festa. Aí como que eu vou fazer, Denise?" Aí assim, eu falo com ela o seguinte: para evitar isso nessas situações que são mais assim, né, que às vezes você vai para um É. casamento, que você tem que estar melhor vestido, tudo, põe 3 opções ou 2 opções, põe ele na Ah, cama. boa, boa. Porque aí do que ela escolher, sempre vai ter aquela opção. Porque também a gente não pode podar, porque a A autonomia começa criatividade, dali a e a criatividade criatividade. começa dali. É, Então, se a gente quiser que aquele estilo da criança seja o isso é seu bacana. estilo de vestir, também Aham, você vai estar podando. Mas é. para você não passar tanta vergonha, né, tanta porque é Ah, que ótimo. autenticidade, né, porque isso Com vai ser levado, porque certeza. você vê muito isso, né. Vejo, assim, os adolescentes em Belo Horizonte, pelo menos, eu acho que eles se vestem todos iguais, assim, sabe, eu acho. Infelizmente, eles não têm muita eu ontem eu estava na academia à noite, Hã. aí tinha 4 meninos do meu lado, assim, devia ter uns 16, 17 anos, 16 por aí. Os 4 deviam ser amigos. Aí, conversando e eu fazendo o aparelho do lado. Aí, de repente, eu olhei pro pé deles, todos com o mesmo tênis. Tinha 2 cinzas e 2 pretos. Ah, Aí eu olhei para as camisas, a mesma camisa, só mudava, assim, a cor. Eu fiquei impressionada, falei: "Gente". é. E eu vejo lá em casa também mais ou menos a mesma coisa. O Thales agora já está numa fase que ele já está começando, de uns 2 anos para cá, ele está com 19, de uns 2 anos para cá eu tenho visto ele já há bastante tempo já que ele já faz as compras dele sozinho, ele pede muita coisa na internet, e ele pede umas coisas bem interessantes, assim, que eu vejo ele, né, ele diferentes. Você fala: "Ih, filho, quem te ensinou isso?" Pra saber se, É. né, se algum amigo está usando. Fala: "Ah, mãe, isso aqui eu descobri na internet, fulano, que ele segue, não sei o quê". Então, quer dizer, eu já vejo isso, né. E lá em casa não tem como escapar, porque eu e Jairo, a gente né, a gente Vive isso o a dia gente vive inteiro, isso. O né. Jairo é designer, né, apesar de não ser da moda e tudo, mas o Jairo também tem um jeito super diferente de vestir, ele gosta, ele usa gravata borboleta, ele é estiloso. As pessoas perguntam se eu ajudo o Jairo, eu falo: "Não, gente, o Jairo ele é estiloso assim mesmo, já não tem nada a ver". Às vezes a gente só, ele dou um palpite, alguma coisa que ele me pergunta, mas não tem nada a ver comigo, é o estilo dele mesmo. E não tem como o Thales escapar de não ter estilo, entendeu? Ele vai ter estilo, querendo ou não, porque ele vai acabar desenvolvendo isso, porque ele respira isso. A mãe dele é o dia inteiro. A namorada que ele tiver, ele nunca vai achar nada estranho, porque não, é sério, porque assim, ele me vê com tanta roupa diferente e ele não horroriza. Acho que ele já nasceu nesse meio, né, então ele não horroriza, ele não eu visto totalmente diferente das mães das né, É. dos colegas dele. Eu sei, porque, né, a gente frequenta e tudo. Frequentava mais antigamente na época do Loyola, mas hoje em dia até nem não encontro mais tanto. Mas assim, eu nunca senti constrangimento da parte dele, assim, por a gente ser né, vestir diferente. A gente é autêntico mesmo e ele tem esse DNA. E o Thales é um leonino, né, leonino tem uma Você segurança. falou uma palavra tão legal, estou vendo minha colinha aqui que eu deixei tanta pergunta que eu preciso fazer para você, Hã, eh, pode fazer. essa questão da autenticidade. Isso vira o jogo para muitas coisas. Autenticidade é tudo. É tudo, Autenticidade é tudo. tudo. É você não ter medo do julgamento, é você não estar nem aí para o que o outro vai falar, entendeu. Isso eu ensino para minhas clientes todos os dias, falo: "Gente, esquece o que o outro está falando, isso não olhe para o que o outro está falando, se você sair bonita, vão falar, se você sair feia, vão falar". Então, deixe que falem, mas seja feliz pelo menos, entendeu. Porque não adianta você ficar querendo agradar um, você vai agradar um, vai desagradar o outro. Agrade a você primeiro, você que tem que ser agradado unicamente, entendeu? Não tem esse negócio de ficar agradando, agrada um, agrada outro. Não, vamos ser felizes. Pega o espelho, vai para frente do espelho e olhe-se. Isso aqui tá bonito? Estou gostando disso? Isso aqui me veste bem? Eu sou uma pessoa que eu não faço estudo de coloração pessoal. Tá. Não gosto. Eu acho que engessa a minha cliente. Eu vim para desengessar a minha cliente. Eu vim para tirar a minha cliente da caixinha. Porque as pessoas nascem e enfiam elas dentro de uma caixa, entendeu? E não pode isso, não pode aquilo, fulano vai falar, nã-nã. E a vida não é isso, gente. Não é sair igual uma louca, não é isto, mas assim,
se escutar um pouco, será que eu gosto de saia? Eu gosto de calça? O que que eu gosto? Então se descobrir. E para você se descobrir, você precisa de um espelho, você precisa experimentar, você precisa colocar no corpo. Não é uma coisa, tão difícil, mas também requer um certo tempo para você fazer esse exercício. É um exercício. É igual você vai na academia exercitar os músculos, você vai exercitar a sua criatividade. E isso fica cada vez mais próximo da sua autenticidade. Quanto mais você exercita a sua criatividade e se respeita, experimenta o que é bom ou não para você, mais autêntico você vai ser. Em tudo, na forma de falar, na forma de se comportar, na forma de se vestir. E o vestir é apenas um reflexo do que você é. Vestir é apenas isso. Reflexo de que você é. É, E vestir. justamente, você já observou na época que você está mais triste ou passando por algum problema, você só veste tons mais escuros? Já, demais. Olha, essa E a gente frase é muito a gente quer importante. ficar mais quieto, entendeu? Mais na nossa. Por exemplo, Gente, isso é muito por que que eu não sério. gosto da cartela de cores? Eu vou te dizer. "Ah, isso aqui não está na sua cartela". Tem uma cor, por exemplo, que eu sei que não está na minha cartela, tons assim, desses tons assim, um pouco mais claros do que isso, mais para essa mesa, porque eu sou Sei. amarela, eu falo que eu sou amarela, eu sou quase da cor dessa mesa. Então esses tons, se eu for fazer estudo de coloração pessoal, eu tenho certeza que isso aqui não está na minha cartela. Mas quem disse que eu quero ficar acesa todos os dias? Ah, porque isso te apaga. E quem disse que eu quero ficar acesa todo dia? Tem dia que eu quero ficar apagada. Então eu vou usar o que eu quero usar, que eu estou com vontade de usar. Se eu tô com vontade de ficar apagada, eu vou usar a cor que me apaga. E eu não preciso fazer estudo de coloração. Eu sei o que me apaga. Eu falo que a gente tem um espelho, gente, a gente só experimentar. Isso é um modismo, sabe? Respeito todas as pessoas que fazem, mas as minhas clientes não fazem. E se elas querem fazer por fora, podem fazer depois e continuar a consultoria comigo, mas normalmente elas não fazem, porque elas pensam mais ou menos como eu penso. É muito interessante. E aí entra uma pergunta aqui que eu coloquei no bloco de moda, autenticidade e identidade, né. E você acredita que a autoestima começa pelo pertencimento? Sim e não, É, sim e não. porque essa história de pertencer é apenas uma consequência. É, Você vai pertencer se você tem de pertencer é. àquilo. Eu acho que o mais importante é trabalhar a autoestima. Você com a sua autoestima bem trabalhada, você sabendo quem você é, sabendo o que você quer naquele momento, né? Porque a gente não sabe o que a gente quer toda hora, né? Sempre. E a gente está sempre em evolução e sempre em mudanças. Mas se você sabe quem você é naquele momento, se você está coerente ali com aquilo, está equilibrada, né, dentro daquele momento, e sua autoestima tá boa, e aí você vai pertencer naturalmente, a algo, a algum lugar ou alguma coisa. Esse negócio de ter que pertencer, hoje em dia, por exemplo, uma coisa que a gente vê que é muito de novo rico são as grifes, né, as marcas, logomarcas estampadas, porque o novo rico, por exemplo, ele tem que pertencer, né. Então ele tem que mostrar que ele pode comprar algo com a logomarca muito grande. E isso é uma insegurança enorme. Então, E você falou olha aqui, existe uma roupa que comunica insegurança? a logo estampada, Olha, Marta, a pessoa não sabe se ela está conseguindo pertencer àquele universo, que e que ela está querendo. interessante Uma vez eu isso. escutei uma pessoa falando que nossa, eu horrorizei, não só eu, mas todo Quem mundo estava todo mundo que estava próximo. assistindo também escutou essa pessoa que estava falando para um monte de gente, que a gente tinha que escolher o nosso network, assim. Eh, tipo assim, querendo dizer que tem que escolher que se tem dinheiro, se tem Entendi. entendeu? Eu não concordo com Eu também isso. não. Eu não concordo com isso, porque eu acho que as coisas são naturalmente, você vai naturalmente sendo levada para aquele meio, entendeu? Tá. Você não precisa escolher: "Vou escolher aquele ali". Não, eu não penso assim. Se você quer muito aquilo ali, aquilo vai vir para você. Faça o seu trabalho bem direitinho, focada,
no que você quer, que aquilo vai chegar. Você não precisa ser interesseiro, ficar amigo de fulano por interesse, porque sabe por quê? Isso não sustenta. Não é de Na verdade. Não, isso não sustenta, isso daqui a pouco vai cair, isso vai passar. Nada que é falso, que é, né, artificial, se sustenta. Então, sempre na naturalidade, na coerência, focada no que você realmente acredita, nos seus princípios, no que você quer, as coisas vão e fluem naturalmente. É isso, eu acho que é o princípio de vida que eu levo, né, que eu ensino para o meu filho, que meu marido também leva, e a gente é muito parecido né, nos princípios, isso é muito importante mesmo. E uma outra coisa que é muito interessante, quem te conhece sabe que você é de verdade, você não está fazendo um papel ali, Não, você é de não verdade, consigo. você é de Sou verdade, entendeu? Quem convive com você, assim, não existe mentira, não é não é um desenho que foi criado à Marta, não. A Marta é de verdade, é um ser humano. sim, Entendeu? E isso é legal porque, da gente falar e de trazer histórias aqui, depoimentos, e você que trabalha com essa questão da imagem o tempo inteiro, para que as mães percebam o seguinte: as mães e os pais, eles precisam ser de verdade. E eles sim, precisam mostrar para os filhos isso: "Filho, eu erro também", com certeza. né, porque, assim, muito a menina fala para mim assim: Denise, eu parei de comer porque eu quero ser igual a minha mãe é uma modelo, minha mãe é linda, minha mãe é isso". E aí ela deixa de perceber a beleza dela como criança ou a beleza Claro, dela como menina, na idade que ela estiver. Então isso, gente, é muito sério. Essa conversa, ela faz parte da gente trazer saúde emocional para os nossos filhos. E, de novo, não é só menina que está tendo os transtornos, os meninos também estão tendo os está transtornos. muito. Então, a gente tem que cuidar de menina e de menino, e trazer isso, autoestima, a gente valorizar o ser humano não pelo que ele está vestindo, não pela marca que ele está ali na Não, roupa não, dele, pelo que mas ele é. pelo que ele é, pela É, essência. E é que é isso é que faz a pessoa ter alegria, felicidade. e se fortalecer, E né, fortalecer, a não gente tem deixar que ser ninguém passar ela forte. para trás. A gente precisa ser forte, forte, sabe, em tudo. E eu gosto muito de ficar sozinha, sabe, Denise. Eu gosto, assim, não sei se é porque eu vivo, né, um trabalho muito, convivo com muita gente, então, assim, eu me sinto muito bem sozinha. Eu acho que eu preciso disso para me organizar, e eu acho que todo mundo precisa de um tempo. Pessoas que vivem cercadas de pessoas o tempo inteiro, não sei como que aguentam. Porque a gente precisa de um tempo de ficar pra ficar sozinho. Eu falo todo mundo. O Jairo às vezes fala com o Thales: "Filho, sai um pouco da tela, sai do telefone, você precisa de ficar um pouco olhando pro dedão do pé, pra é bom Para te entender, pra né. gente se entender". Exatamente. Pra gente se entender, é importante que a gente fique quieto, deitado no É, sofá, fazendo nada, na cama, não fazendo nada, sem a tela, sem nada. é. E isso vai da criança ao idoso, gente. É bom, é gostoso ficar com a gente, a não ser que a pessoa esteja num momento muito ansioso, com algum problema, aí realmente a gente não consegue ficar com a É, gente, né. é. Mas eu gosto, acho que é importante essa história, assim, da gente se conhecer. Eu fiz terapia há muitos anos, sabe, assim, foi muito bom pra mim. Eu indico super, assim. Bom, Eu até um dia que eu me dei alta, falei: "Cansei, não quero mais. Tchau". você meteu Falei, alta, né. né. Eu fiz, assim, desde uns 18, foi quando eu mudei pra cá, né, eu senti a necessidade, falta do pai e da mãe, É. perto, então eu fiz terapia e eu procuro, né, eu procuro ajuda, eu não sou essa pessoa que fica: e aí foi muito importante na minha vida, em vários momentos, a terapia, para me fortalecer enquanto, né, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, né, mãe que eu sou, esposa, tudo, acho que um é muito, muito bom, assim. E aí um dia eu cansei, falei: "Chega, não quero mais". Tanto é que hoje em dia eu estou lidando com a velhice dos meus pais, né, com as doenças e tudo, aí no começo, já tem uns 3 anos pra cá que eu tenho vivido muito isso intensamente, aí uma amiga minha falou: "Mas você não quer fazer uma terapia?" Eu falei: "Não, não quero não".
não sinto necessidade, não. Eu entendo tudo, eu estou entendendo, acho que a terapia é importante para você quando você não está entendendo, aí você vai organizar. É, Eu estou entendendo tudo, eu não é, preciso, eu só preciso passar esse momento e acostumar com essa nova fase. é. A gente precisa acostumar que é um novo É momento, um mas, né. que eu estou entendendo tudo, está tudo bem, está tudo nos devidos lugares, está tudo sob controle, assim, é o que eu posso controlar, né. Ô Marta, me conta um pouquinho, assim, para os ouvintes do Bicho Papinha, se eles precisarem da sua ajuda, como que você pode ajudar, onde que qual que é o seu Instagram, conta um pouco para nós aí. Olha, lá não vai ter muita coisa direcionada para As os pequenos, crianças, né, mas eles vão se divertir um pouco, para quem gosta de moda e tudo. Meu Instagram é Marta Seduc, né, Marta meu nome é Marta Duque. Lá eles vão ver um Instagram leve, gostoso, divertido, com informação de moda. As mães vão gostar, eu tenho Tenho certeza, certeza né. também. As mães vão curtir bastante. É, Algumas vão se identificar, assim, bastante com o meu estilo, outras vão gostar muito, vão se admirar muito, mas vão usar de uma forma um pouco vão, tirar alguma coisa, usar menos, mas assim, o que eu mais escuto, né, assim: "Ai, eu amo seu estilo, adoro te seguir", só que aí às vezes você usa uma coisa, aí eu tiro uma coisa, por exemplo, aqui eu estou usando um blazer, né, aí, por exemplo, a pessoa não usaria esse blazer sobre essa coisa colorida, por colorida. exemplo, que às vezes é muito para a pessoa, entendeu? Então assim, mas as pessoas elas se identificam muito com muita coisa, Ai, e que gostam muito ótimo. da forma que eu falo, que é uma forma bem direta, é uma forma simples de falar, eu não gosto de ficar usando termos difíceis, porque o meu Instagram não é para isso, eu não sou essa pessoa, Nosso Instagram é ótimo, a eu não sou gente, essa pessoa. só vê coisas bonitas, assim, traz uma leveza da vida, né. Todo mundo fala isso É, comigo, que uma traz uma leveza da leveza. vida. Eu escuto muito isso, mas é porque realmente eu sou uma pessoa leve. É, E lá, realmente, é o reflexo do que realmente eu sou, sabe. Semana passada até estava fazendo meu check-up, fui fazer uma mamografia, um ultrassom de mama, e aí o médico me perguntou o que eu estava fazendo, eu falei: "Não, eu estou fazendo de rotina". controle. Aí, se eu tinha câncer na família, nã eu falei: "Não, não tem". Aí ele falou: "Ó, então eu posso falar para você que muita coisa do que eu vejo aqui tem a ver com as pessoas não terem essa leveza que você tem". Isso ajuda muito a prevenir várias coisas. Então, se vocês, né, que estão me escutando aqui, quiserem ter um pouquinho dessa leveza, me acompanhar lá e ver coisas bonitas, vai ser um prazer. Que ótimo. Marta, que alegria, viu, você vir aqui conversar com a gente, trazer, imagino que você vive o dia inteiro essa questão, trabalha né, com mulheres, com homens para Sim. trabalhar a marca, Adolescentes, tá? adolescentes. Eu tenho clientes adolescentes, várias. Isso é importante frisar aqui, não tem criança, mas tem várias adolescentes. Eu tenho adolescentes que eu acompanho desde 13 anos, 12 anos, estão minhas clientes até hoje. Já Olha estão que com 20, já gracinha, formaram, já são médicas hoje em dia. olha, Porque as mães levaram, porque as mães tiveram a preocupação, não só com elas, mas com as filhas, de andarem bem vestidas, de ensinar as filhas. Eu tiro o chapéu para essas mães, viu, porque a gente vê muito as mães que né, é, cuidam muito bem delas, as meninas ficam as meninas ficam, mais ou menos, aquelas roupinhas mais ou menos. é, "Ah, porque eu não vou gastar", e eu acho que é importante esse investimento nas filhas, nos filhos, esse direcionamento, e eu me dou super bem com as adolescentes. ai que É muito ótimo. gostoso, assim, sai para fazer compra, às vezes a mãe vai, às vezes a mãe não vai, e é muito bom, sabe, assim, sempre foi muito gostoso. Eu devia ter falado isso desde o começo, eu esqueci que eu tenho essa parcela aí Dos de adolescente, é porque adolescentes, meus adolescentes estão ficando mais velhos. é. Mas aí, se vocês tiverem dúvida, entre e comece a seguir o Instagram dela, que vocês vão gostar demais. E aí, eu acho muito importante, se você ouviu o podcast, isso fez sentido, compartilhar com as pessoas que vocês gostam. A gente precisa conversar desses assuntos, esses assuntos trazem mais oportunidade de você entender como que funciona uma criança, como é que a gente vai fazer para ela construir essa questão da autoestima, da imagem, como que isso é importante. Muito obrigada, um grande abraço. Gostou?